Olá, meus amores! Eu sou a Agnira e hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha vivência no Tantra, né? Como eu entrei no Tantra e em que lugar da minha vida o Tantra me transformou. Então eu vim partilhar um pouquinho sobre isso. Bora lá! Primeiro que os meus estudos no Tantra começaram lá em 2018, quando eu não sabia absolutamente nada de Tantra. Eu nunca tinha ouvido falar sobre Tantra. E uma amiga fez um curso de massagem e ela achou genial, incrível, maravilhoso. E ela me falou e eu fiquei muito curiosa. Conheci a professora desse curso, então fui fazer a minha primeira experiência no Tantra com ela, que não foi um curso de massagem. Isso é uma coisa que eu indico. As pessoas que estão curiosas em relação ao Tantra, gostariam de saber mais, ou faz um atendimento individual, ou vai para um trabalho de grupo. Não necessariamente um curso de massagem. Acho que não precisa ser um curso de massagem, mas vai para um trabalho de grupo. Existem muitos terapeutas que fazem trabalho de grupo, eu inclusive faço trabalho de grupo, então eu recomendo que a sua primeira vivência seja nesse caminho. Mas enfim, fiz esse curso, que eram 10 encontros, e não era focado em massagem, e a cada semana a gente tinha uma experiência diferente de partilhar coisas sobre a gente, de fazer meditações ativas. Cada dia era um flash, uma experiência diferente. E eu comecei a perceber muitas coisas sobre mim. Eu sempre fui aquela pessoa que eu queria sair de casa completamente despercebida, eu não queria que ninguém me visse, me observasse, porque eu me sentia extremamente invadida. E aí eu fui entendendo que esse processo, na verdade, que obviamente esbarrava na minha sexualidade, ele tinha a ver com eu me sentir invadida toda vez que eu me manifestava, toda vez que eu existia, basicamente, eu me sentia invadida. E aí me colocava num lugar de que o meu corpo, né, e o meu ser, ele estava sempre a serviço do desejo do outro, né, do olhar do outro. E aí, como eu não tinha ferramentas para lidar com o meu corpo e muito menos lidar com esse tipo de abordagem, eu acabei me fechando cada vez mais e não me permitindo descobrir como eu gostaria de me manifestar, de ser vista. Então eu criava lugares onde eu podia, por exemplo, me ver e me sentir sensual. Com 15 para 16 anos eu fui fazer polidense e eu adorava, e eu fiz polidense durante muito tempo, inclusive dei aula de polidense também. Eu sentia que eu podia ser sensual, que eu podia usar da minha sensualidade, que eu podia vivenciar a minha sensualidade, mas fora dali, aquilo não era permitido, porque fora dali existia muita abordagem que eu não gostaria de lidar. Então eu criei esses espaços para que essa minha vivência fosse um pouquinho mais branda, para que não me ferisse. E dentro desse processo do Tantra, eu fui entendendo que o meu corpo podia sentir mais e que eu poderia me proporcionar mais momentos de prazer comigo mesma e com as pessoas que estão à minha volta, sem que isso me ferisse, né? E principalmente me apropriando de mim mesma. Isso foi algo que o Tantra me ensinou e que até hoje é um dos maiores presentes que eu recebi nesse processo. Eu consegui reconhecer o meu corpo, reconhecer os meus desejos, reconhecer o meu prazer, me tratar com mais carinho, olhar para coisas que eu não gostava de ver em mim. E eu comecei a olhar para tudo isso, né? E entender que tudo isso faz parte de mim, que tudo isso tem um porquê de ser, isso me compõe. O Tantra me possibilitou enxergar. Tô dizendo que o processo foi sempre fácil, de boa, uhul, maravilhoso. Não. Existem muitas quedas, existem decepções, processos de desapegar de coisas que doem, mas quando a gente se liberta dessas coisas, o ganho é tão grande, sabe? Eu poder me libertar dessa visão do outro para mim, que era tão forte, sabe? Que me condicionava a viver uma coisa muito pequena e uma desapropriação de mim mesma, assim. Eu consegui viver uma outra coisa, isso foi muito transformador. E é claro que isso tudo não aconteceu apenas nessas 10 aulas, né? Depois eu fui fazer a minha formação como terapeuta. Hoje eu já tenho 3 formações como terapeuta, além de outros cursos que eu faço e fiz. Não necessariamente todos têm a ver com Tantra, mas todos eles me integram hoje de uma forma
que eu me sinto muito dentro de mim, né? Eu me sinto muito apropriada do meu corpo, com as mil possibilidades que eu posso ser. Então, hoje eu sinto que eu consigo vivenciar a minha sexualidade de uma forma muito boa para mim, muito nutridora, que eu consigo partilhar, inclusive, o meu melhor, né? E consigo receber também amor, porque muita coisa que eu enxergo hoje, assim, é a dificuldade que muitas pessoas têm em receber amor. Então, esse processo de você mergulhar no Tantra tem a ver com você saber sentir, tem a ver com você saber receber e saber ouvir o outro para que você possa partilhar o seu melhor com o outro. Então, é claro que a partir disso, a minha relação familiar mudou, minha relação com os meus amigos, minha relação com o mundo, com a minha espiritualidade, tudo mudou, tudo se transformou. E é claro que tudo isso foi sendo construído, né? Não é algo que acontece do dia para a noite. É uma ficha que vai caindo por vez. Quando você olha para a tua história, você consegue perceber que hoje você está vivendo coisas que você não imaginou que você viveria. Óbvio que isso é só uma experiência. Definitivamente, assim, o Tantra, ele fala comigo no sentido de me colocar mais generosa perante a mim mesma e perante a vida. É uma escolha diária em que a gente vai aprendendo e vai errando e vai fazendo diferente. E o importante é a gente se perceber no nosso caminho, entender que tudo faz parte de um processo de evolução, né, e de conexão. Se eu pudesse fazer um convite para vocês, o meu convite seria: vamos aprender a sentir mais. Porque sentir é muito bom. Óbvio que a gente não vai, nem tudo que a gente sente vai ser gostoso. Mas você ter a capacidade de perceber o corpo, perceber o seu entorno e de fato ouvir as coisas que estão à sua volta, que estão vibrando à sua volta, você se deixar ser afetado, sabe? É muito bom se afetar. E quando eu digo se afetar, é você sentir que aquilo passou de fato pelo seu corpo, sabe? E esse é o caminho do Tantra. A gente começa a perceber e a sentir. E a partir do momento que a gente sente algo diferente daquilo que a gente foi educado a sentir, a coisa se transforma muito, assim, a nossa percepção e a nossa mente se abre demais. Então, fica aqui o meu convite para que você mergulhe em você mesmo e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo.